Olá! No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre comportamentos motivados, agora focando no controle da fome. Eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. O controle da fome, a princípio, parece ser simples. Como assim? Se a gente está com fome, a gente come e a fome vai embora, a gente mata a fome. Quando a gente come, a gente vai ter um excedente de açúcar no sangue que vai levar a uma resposta de aumento de secreção de insulina e isso inibe a fome. Realmente, é assim que acontece, ou pelo menos essa é parte da história. O que vai fazer esse assunto todo virar uma aula ainda um pouco incompleta sobre o assunto é que a história é bem mais complicada. Mas vamos lá do começo. O nosso balanço energético aqui depende do quanto que a gente ingere através da alimentação e do quanto que a gente gasta. A gente gasta no quê? No nosso metabolismo basal, ou seja, para a gente existir, a gente gasta energia. Para a nossa termogênese adaptativa, para a gente gerar calor, seja por tecido adiposo marrom ou por microcontrações musculares que fazem o aumento da temperatura corporal, ou por exercício físico. Então a gente gasta energia dessa forma e ingere através da alimentação. O que acontece quando a gente come? Qual que é o que acontece logo depois da absorção dos nutrientes? Parte, por exemplo, do açúcar vira glicogênio, que vai ser armazenado no fígado e no músculo esquelético. Outra parte pode ser convertida utilizada como glicose por várias células, por neurônios e outras células. Parte é convertida em ácidos graxos e parte vai ser armazenada no tecido adiposo na forma de gordura. Num estado de jejum, a gente consome esse glicogênio, a gente consome essa gordura. Ou seja, parece que é simples, se a gente come menos do que ingere, a gente vai ir gastando essa gordura, vai gastando essa reserva. Mas por que não é tão simples? Por que não é tão fácil? Porque a gente não consegue simplesmente comer menos. O que controla isso a ponto de deixar pra gente incontrolável? A gente vai ver daqui a pouco. Quando aqui a gente come, então, tem um aumento da secreção de insulina, que vai fazer captação de glicose pelas células, um pouco vai ser reservado na forma de glicogênio e a maior parte do que sobra é armazenado na forma de gordura. Aqui nesse gráfico a gente tem os níveis de insulina no sangue em diferentes fases da digestão. Vejam que logo na apresentação do alimento, a gente já tem um leve aumento de insulina no sangue. Nem sempre, nem todos os estudos, esse aumento aparece. Parece que ele é mais evidente em pessoas obesas. As pessoas obesas têm uma resposta mais intensa de aumento de insulina só de ver o alimento ou sentir o cheiro do alimento. Adiante, à medida que vai passando as fases, a gente vai tendo um pico maior de insulina e depois isso vai diminuindo. Esses níveis de insulina vão diminuindo. Então, quando a gente tem uma ingestão igual ao gasto, a gente tem uma gordura corporal, digamos, normal. Se a ingestão é maior que o gasto, a gente tem um quadro de aumento de peso, eventualmente levando à obesidade. Se a ingestão é menor que o gasto, a gente vai ter um estado de inanição. Então, essa relação consumo-gasto, ela parece ser simples e no papel ela é, mas se a gente tem uma redução de consumo, a gente pode ter uma resposta metabólica compensatória, reduzindo o seu gasto energético. Também, se você come menos, você sente mais o quê? Fome. E fome não é um sentimento agradável. E contra essa fome, aumenta a nossa ansiedade, aumenta o nosso estresse. E o que é uma coisa que reduz a ansiedade e estresse? Comida. E aí a gente tem um ciclo difícil de quebrar. Tem outros fatores que levam a nossa alimentação também. Não é puramente metabólico. A palatabilidade é um fator bastante importante. Horários sociais, nosso estado emocional. Então, eu mencionei o estado emocional que se alimentar pode reduzir a ansiedade. Mas não é qualquer alimento que vai reduzir a ansiedade, ou tem alguns que têm um potencial muito maior. Aqueles ricos em açúcar e gordura, como esse sorvete aqui, tem um potencial maior de reduzir a sua ansiedade. Tem a questão de palatabilidade, então talvez vocês estejam mais inclinados a este sorvete do que a esse brócolis. Embora
Se vocês colocarem esse brócolis no forno, junto com os cogumelos, olha, ele fica bom, hein? Recomendo. Mas tem um outro aspecto também. Talvez, dependendo do horário que eu mostre essa imagem para vocês, e que vocês estejam assistindo esse vídeo, se for perto do almoço, talvez um brócolis seja mais interessante que o sorvete. Mas se eu mostrar isso no final de tarde ou logo no início da manhã, talvez essa comida típica de almoço não pareça que vá descer tão bem. Com relação aos horários sociais, agora no momento de pandemia é um pouco mais complicado esse exemplo, mas se vocês gostariam de almoçar no restaurante universitário, tem um certo horário que ele está aberto. Se vocês perderam esse horário, vocês vão ter que comer em outro lugar. Em outro lugar, talvez seja muito mais caro um prato de comida tradicional. Então, talvez uma alternativa seja comer uma coxinha. E aí, o componente nutricional é outro, vai ser muito mais gordura, por exemplo. Se pensar alguém que trabalha em turno, também vai ser mais difícil ter um tipo de alimentação em relação a outro tipo. Talvez seja mais fácil comer algo mais industrializado, algo mais pronto, do que uma comida fresca feita na hora. Então a gente tem esses componentes homeostáticos, que é puramente do nosso balanço energético, e componentes não homeostáticos, que vão envolver esses outros fatores que eu mencionei aqui. Palatabilidade, horários sociais, estado emocional, dentre outros. Tudo aquilo que não tem a ver diretamente com o seu metabolismo, se está faltando nutriente no seu corpo, seria um componente não homeostático. Claro que um estado emocional é homeostático. Sim, é parte da nossa homeostase, mas quando a gente fala em homeostático aqui, a gente está se referindo mais à parte puramente metabólica. Todo o resto vem para esse lado aqui e ele pesa muito. Ok, vamos tentar detalhar um pouco mais o controle da fome. A gente tem um controle rápido, que é aquele que você está de barriga vazia, sua barriga está roncando. Por sinal, por que ela ronca? Aparentemente ela ronca para terminar, o seu estômago ronca, se contrai um monte para terminar de esvaziar, para que você consiga comer o máximo possível na sua próxima refeição. Então, se pensar evolutivamente, faz bastante sentido, visto que comida não era algo abundante. Infelizmente, para muita gente ainda não é. Mas a ideia é que o estômago fique vazio para você poder comer o máximo possível. E aí você está lá naquele rodízio de pizza e um dos sinais de saciedade é justamente a distensão das paredes do seu estômago. Quando você enche o seu estômago, você sente saciedade. Por que isso? O que acontece quando o estômago se distende? Algumas coisas. Uma é a própria mecânica da distensão que ativa neurônios. Então, tem fibras do nervo vago que vão levar informações lá para o sistema nervoso central e vai ter um processamento e um entendimento de que seu estômago está cheio, então talvez seja a hora de parar de comer. Vai dar um sinal de saciedade. Outra coisa é que o estômago vazio, o fato do estômago estar vazio serve de estímulo para secretar um hormônio chamado grelina. Esse hormônio grelina vai atuar no sistema nervoso central, também dando um sinal de fome, sinal de que o estômago está vazio. Quando o estômago é dilatado, esse estímulo de produção de grelina cessa, e aí você não tem mais esse estímulo da fome. Essa comida que está aqui no estômago não fica sempre aqui, então ela vai passar para o seu duodeno. Quando chega alimento no duodeno, principalmente proteínas, isso vai fazer a liberação de CCK, colicistocinina. A colicistocinina, liberada pelo duodeno, vai atingir a corrente sanguínea e vai atuar lá no sistema nervoso central também, dando um sinal de saciedade. E aqui a gente já viu duas coisas. A gente não tem só fome, a gente tem fome e saciedade. A gente tem sinais de fome e sinais ativos de saciedade. Então, sentir saciedade não é apenas um estímulo que induz saciedade, não é apenas inibir a fome. Então, ele dá a sensação de saciedade. Isso vai ser importante com essa descoberta. Em 49, o laboratório Jackson, um dos maiores laboratórios de produção de animais para experimentos, se deparou com uma linhagem de animais, de camundongos, que era espontaneamente obesa. Então, esse animal aqui era obeso. E aí ele era obeso por quê?
Tinha um metabolismo lento? Não, ele era obeso porque comia ração demais. E como que eles testaram? O que será que esse animal tinha? Tinha algo sobrando ou tinha algo em excesso? Para descobrir isso, eles fizeram esse experimento, que é um pouco bizarro. Isso aqui em 49, tá, gente? Faz bastante tempo, que se chama parabiópsia. Então, eles uniram a circulação do animal obeso com o animal, digamos, de peso normal. E viram que houve uma redução, não de peso, mas de aspecto de obesidade, do animal que antes era obeso. Com isso, a gente concluiu o quê? Será que tinha um sinal que dava fome em excesso para esse animal? Se fosse o caso, o que ia acontecer com o outro? O outro também ia comer bastante. Nota importante, se você faz esse procedimento com 2 animais normais, o aspecto deles continua igual. Seria esperado de que, eles não vão conseguir ir atrás de comida, né? Esse procedimento bizarro do jeito que ele é. Mas não, eles conseguem se alimentar o mais próximo do normalmente. Então, se tivesse algo em excesso, esse animal normal ia receber do obeso. E ele também ia sentir fome. Então, foi concluído que provavelmente estava faltando um estímulo de saciedade para esse animal obeso, que quando ele começa a receber do animal normal, aí ele tem um controle mais normalizado da sua saciedade. E que fator é esse? Que fator de saciedade era esse? Foi descoberto que era um hormônio chamado leptina e foi cunhado como o hormônio da saciedade. Esse aqui é um camundongo sem a expressão de leptina. Então, expressão de leptina. Leptina é um peptídeo. Então, sem a expressão de leptina, está aqui esse animal obeso e o animal depois com reposição de leptina. Isso faz com que esse animal tenha uma recuperação do seu peso corporal normal. Com isso, talvez dê para se perguntar, será que a leptina é a solução para os problemas de obesidade? Se fosse, talvez a gente não tivesse mais obesidade, então já adianto que não é. Aqui tem um exemplo de reposição de leptina em humanos, então a menina aqui com déficit de produção de leptina e após a reposição, normalizando o seu peso corporal. Refazendo a pergunta, será que administrar leptina exógena pode reverter a obesidade? Temos aqui um exemplo de que sim. Mas vejam, nesse caso, era uma criança que tinha um déficit na produção de leptina. Ela não produzia a sua própria leptina. E de onde vem esse hormônio? A leptina vem do próprio tecido adiposo. Então, o tecido adiposo libera o hormônio chamado leptina, que chega no sistema nervoso central e nossa estrela aqui vai ser o hipotálamo. Tudo vai chegar no hipotálamo nessa aula. A leptina vai induzir a saciedade. Ou seja, obesos têm altos níveis circulantes de leptina, porque tem muito tecido adiposo, muita produção de leptina. Então, a não ser que a causa da obesidade seja a deficiência da leptina, o que é raro, a leptina não vai funcionar como uma forma de controle de obesidade. Nós temos aqui a imagem de 2 camundongos da mesma idade, e esse da direita, maiorzinho, tem a deleção para um receptor para leptina. E o outro aqui tem o receptor normal. O que será que aconteceria se desse leptina para esse animal obeso, sem o receptor? Nada. Se não tem o receptor, não tem como a leptina atuar. Agora as coisas começam a ficar um pouco mais similares com algum outro transtorno que a gente tem metabólico. Que outra questão metabólica que envolve ter a substância, ter o hormônio, mas ele não conseguir atuar da maneira como a gente espera? Diabetes tipo 2. Então, onde há uma resistência à insulina. Tem dados mostrando que pessoas obesas têm uma redução da sensibilidade à leptina, fazendo com que, apesar de ter altos níveis circulantes, a gente não tenha o efeito esperado dela. E aí, por que da onde isso vem? O que causa essa dessensibilização dos receptores para a leptina? Não sabemos exatamente ainda, mas a ativação
em excesso deste receptor faz com que um fator de mecanismo de feedback negativo, que reduz a sensibilidade ao receptor, ficar hiperestimulado. Vejam que a ação da leptina no receptor vai fazer com que tenha uma redução da sensibilidade à própria leptina. Isso acontece em todo mundo. Só que isso acontece em excesso quando ocorre uma dieta que induz obesidade. Um dos fatores de regulação aqui, vejam que tem o tecido adiposo, tem a leptina aqui, e tem uma setinha para um fator que inibe o receptor, inibe essa fosforilação desse receptor acoplado à tirosina quinase. Por que que o tecido adiposo aumenta esse fator negativo? Então, um desses fatores vem da própria ativação do receptor. Essa SOX3 aqui. Mas esse PTP1B, a gente não sabe exatamente por que uma dieta rica em gordura faz esse aumento. A gente está tentando descobrir isso ainda. Mas o fato é, há uma dessensibilização dos receptores para a leptina devido à dieta rica em açúcar e gordura. Eu mencionei o hipotálamo antes, e tem alguns experimentos com animais que avaliam o efeito da lesão de algumas áreas do hipotálamo sobre o que acontece com o peso corporal do animal. Se o hipotálamo lateral é lesionado, o animal fica aqui caquético. Se o hipotálamo ventromedial é lesionado, o animal fica obeso. Quão obeso ele fica? Bastante obeso. Então, esse aqui é um animal de mesma idade, com a mesma ração, e esse é o animal com a lesão do hipotálamo ventromedial. Vejam que, apesar de parecer fofinho para alguns, se pensar, olha o tamanho da patinha dele. Mal aguenta o próprio peso corporal, então talvez esse animal esteja com dor, inclusive, além de outros aspectos metabólicos, como hipertensão. E isso pode acontecer conosco também. Essa menina aqui passou por uma cirurgia para remoção de um tumor no próprio sistema nervoso e ocorreu a lesão durante a cirurgia do hipotálamo ventromedial. E aí o controle do apetite foi por água abaixo. Não tem o que faça recuperação desse controle do apetite. Então não tem como a pessoa conscientemente se vigiar e se policiar, porque é muito maior do que, digamos, a força de vontade que ela conseguiria ter por conta própria. Eu mencionei o hipotálamo, mencionei a área ventromedial. O que tem na área ventromedial? A gente tem esse núcleozinho aqui, chamado de núcleo arqueado. É o principal local, o principal subnúcleo hipotalâmico dessa aula. No hipotálamo ventromedial, tem o núcleo arqueado, e dentro do núcleo arqueado, que está em azul aqui, a gente tem duas subpopulações de neurônios. A gente tem a subpopulação AGRP, neuropeptídeo Y, e a subpopulação PONC, próopio melanocortina. Ambos esses neurônios aqui, essas subpopulações, se projetam para neurônios de um núcleo chamado núcleo paraventricular. E o que tem de especial nessa conexão toda? Uma é que esse PONC, por curiosidade, ele é um gene da próopio melanocortina e ele dá origem a várias coisas diferentes. Então, ele dá esse RNA grande, PONC. Então, o gene dá origem a esse RNA mensageiro, que dá origem a um RNA fragmentado, que vai levar à síntese de ACTH, mas esse mRNA do ACTH pode ser quebrado em alfa-MSH, que no caso é o que é liberado por esse neurônio lá no núcleo paraventricular. Um outro fragmento pode dar origem à beta-endorfina, um opioide endógeno. Mas bem, vamos focar aqui nessa subpopulação. Importante, essa subpopulação não está da forma como está representada aqui, de os AGRPs estão na esquerda, os PONC estão na direita. Não, está tudo misturado, está tudo embaralhado, é fibra que se cruza, de maneira que, se você coloca um eletrodo e estimula eletricamente essa região, você vai estimular as duas subpopulações ao mesmo tempo, o que deixa as coisas um pouco mais complicadas de estudar. Já vou mostrar uma abordagem para lidar com isso.
Bom, a insulina, a leptina e a colicistocinina, então a insulina, que vem do pâncreas, a leptina, que vem do tecido adiposo, e a colicistocinina, que vem do duodeno, estimulam os neurônios PONC e inibem os neurônios AGRP. Então, sinais de saciedade estimulam os neurônios PONC. A grelina, que é liberada quando o estômago está vazio, dá um sinal de fome. Ela estimula os neurônios AGRP. Os neurônios AGRP e neuropeptídeo Y vão liberar neuropeptídeo Y para esse neurônio do núcleo paraventricular. Essa estimulação aqui é inibitória. A estimulação da PONC vai ser excitatória. O que acontece no núcleo paraventricular? Esse neurônio aqui vai levar a efeitos de redução de alimentos. Vai, por exemplo, sensibilizar o sinal que chega do estômago cheio para o nosso cérebro. Vai aumentar a atividade simpática, vai aumentar o gasto energético. Tem outras conexões que vão fazer, eventualmente, um controle um pouco mais consciente da própria percepção de saciedade. Essa parte consciente é difícil de explicar, mas ela está ali acontecendo. Quando isso aqui está desativado, a gente vai ter o efeito contrário. A gente vai ter um aumento da busca por alimento. Dentre as várias vias envolvidas com busca, a gente falou no vídeo anterior sobre justamente a base dos comportamentos motivados que envolve o sistema dopaminérgico. Então, quando o núcleo accumbens é ativado, a gente vai ativar uma busca. Uma busca por quê? Por aquilo que tiver uma pista, aquilo que despertou essa ativação. O que pode ser comida. Indo adiante, a gente tem um experimento aqui com optogenética, que foi o seguinte: foi colocado um canal iônico de uma bactéria que responde à luz. Quando esse canal é ativado por luz, o neurônio é estimulado. E onde que foi colocado? Em neurônios que expressam o AGRP, ou seja, estes neurônios aqui. Apenas nestes neurônios, quando colocar luz, eles vão ser ativados. Ou seja, você pode colocar luz na região inteira, mas apenas estes neurônios vão ser ativados pela luz. E o que isso faz? Isso faz com que, imediatamente após o início do animal começar a receber luz, de um camundongo começar a receber luz, ele começa a se alimentar. Como se ligasse um botão e ele começasse a comer. Desce fome instantaneamente para esse animal. Eu não tenho vídeo deste experimento exato, mas tenho de um experimento muito parecido, com optogenética também, em que foi feita a ativação do núcleo do leito da estria terminal, que por sua vez que estimula o hipotálamo lateral, que induz comportamento alimentar. Peraí, hipotálamo lateral, a gente estava falando lá do hipotálamo ventromedial, onde está o arqueado? Onde que estava o hipotálamo lateral mesmo? Vamos voltar. O hipotálamo lateral está aqui, aquela região do hipotálamo que, quando lesionada, fazia o animal parar de comer. Então, se você destrói essa região, o animal para de comer. Quando você estimula essa região, o que acontece? Vamos ver aqui. O laser está desligado, tem esses milhopan aqui. Assim que liga, ele começa a comer. Vamos ver o que acontece quando o laser para. O laser parou. Agora ele está farejando a comida ao invés de comer. Você coloca o animal saciado para que ele não tenha uma motivação mais natural para comer. Aí ele não come, está saciado. Ligou o laser, começa a comer de novo. É incrível como que esse sistema funciona, quão rápido, quão eficiente ele é. Então, será que esse animal está tentando controlar a sua vontade? Tem como controlar se ele tem um sinal tão forte mandando ele comer? Isso faz com que a gente pense, até antes de falar se alguém consegue ou não consegue controlar a sua própria alimentação. Se tem um sistema muito forte mandando comer, às vezes é incontrolável mesmo. Ok, eu sei que essa sinalização por leptina pode ser um pouco complicada. Então a gente tem aqui a leptina,
que está estimulando neurônios alfa-MSH, que vão inibir neurônios que estimulam o comportamento alimentar, aqui lá na área hipotalâmica lateral. A leptina, ela vai inibir neurônios neuropeptídeo Y que estimulariam o comportamento alimentar. Ok. Além dos efeitos lá no núcleo paraventricular. Além da leptina, a gente tem as orexinas. E quem são orexinas? Bom, são peptídeos também que são produzidos por neurônios do hipotálamo lateral. Do hipotálamo lateral vai ter inúmeras projeções para vários locais, inclusive, olhem aqui, núcleo accumbens, falando de sistema dopaminérgico, não só núcleo accumbens, mas neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral que se comunicam diretamente com o núcleo accumbens. Vai ter outras conexões para outras regiões, inclusive para vários subnúcleos do hipotálamo, fazendo com que as orexinas controlem diversos aspectos, não só da alimentação, mas de comportamentos motivados de maneira geral, não só para comida, mas para outros sistemas também. A gente tem aqui os peptídeos, são 2 receptores para a orexina. A gente tem 2 orexinas, na verdade, a orexina A e B, e tem 2 receptores. A orexina A ativa o receptor 1 e o 2, e a orexina B ativa só o 2. Qual é o efeito geral das orexinas? Vai aumentar o consumo de alimentos, só que também aumenta o gasto. Então, aumenta o consumo e o gasto. Qual que prevalece? Se der orexina, engorda ou emagrece? Vai diminuir o peso corporal. Num tônus contínuo de estimulação por orexina, tem redução do peso corporal. E, de bônus, leva a um aumento da sensibilidade à insulina e leptina. Agora, então a solução é dar orexina para todo mundo. Também é um pouco complicado porque esse é um sistema que está muito distribuído pelo corpo. A gente não consegue mexer com isso sem bagunçar outras coisas junto. Eu já falo de uma delas. Uma delas aqui, mostrando o efeito sobre ingesta alimentar e peso corporal, a gente tem um animal selvagem, WT, wild type, e o animal nocaute para neurônios orexinérgicos, o transgênico, TG de transgênico. Nocaute é quando o animal não expressa mais orexina, então ele não vai produzir orexina. E vamos ver o que acontece com o peso corporal desses animais. O selvagem vai ganhando peso ao longo da vida e o transgênico ganha mais. Sem a orexina, ganha mais peso corporal. Será que é porque ele come mais? A gente tinha falado que a orexina faz comer, dá fome. Se a gente olha o quanto que o animal come de dia, é igual o transgênico com o selvagem. Se a gente olha à noite, o selvagem come mais. Mas veja, ele come mais, só que tem um peso menor. O transgênico sem orexina come menos e tem um peso maior. Quando a gente olha a atividade motora, a gente vê que o animal selvagem, ele se locomove mais à noite. Então, esse aqui é o quanto que ele andou no horário. Então, à noite, ele se locomove mais e o transgênico é mais paradão. Isso é um dos fatores relacionados com o metabolismo do animal, talvez ser um pouco mais lento. Então, apesar de comer menos, ele ganha mais peso. Mas aí, o que mais que a orexina faz? A orexina nos ajuda a ficar acordados. Isso foi descoberto inicialmente em cachorros narcolépticos. Então, uma das causas da narcolepsia em humanos é essa pressão de sono absurda que faz as pessoas entrarem num estágio profundo de sono muito rápido. Esse estágio é chamado de sono de ondas lentas, em que vem principalmente mais na segunda metade da nossa noite de sono, onde a gente tem imobilidade corporal. Então, a gente tem atonia, a gente tem perda do controle muscular, com pequenas exceções, inclusive, dos olhos. Por isso que a gente tem o movimento dos olhos, aparentemente, talvez porque a gente esteja sonhando nesse momento. Então, sem orexinas, tem essa propensão à narcolepsia. Então, influenciar esse sistema também é influenciar no nosso ciclo vigília-sono. Mencionei na aula de olfação, acho que tem esse mesmo slide lá, que a larica, um dos sintomas do uso de maconha,
ocorre em parte por ativação de receptores canabinoides no bulbo olfatório. A história é bem mais complicada do que essa, mas um sistema que pode estar envolvido é uma facilitação da sua olfação, porque via receptores canabinoides a gente consegue inibir uma célula inibitória. E aí a sua olfação ficaria um pouco mais ativa e faria mais facilmente essa relação de olfato-comida. Então, quando a gente sente um cheiro de alguma coisa muito boa, se for 5 da tarde vocês sentirem cheiro de bolo de fubá no forno, provavelmente vai dar vontade de comer. Então, é mais ou menos essa a ideia, isso é intensificar esse sistema. Mas não é só isso. Esse sistema endocannabinoide está disperso pelo cérebro todo em várias áreas que estão relacionadas com o consumo alimentar. Uma delas é aqui nos próprios neurônios próprio melanocortina. E olha que esquisito. A ativação desses neurônios pela leptina levam à saciedade, inibe o comportamento alimentar. Mas parece que endocannabinoides estimulam uma subpopulação destes neurônios que vão levar informações para outros locais que vão induzir alimentação. Então, nem todo neurônio pré-ópio melanocortina vai induzir saciedade, e aí a história fica complicada demais para essa aula. Tem gente que está aí pesquisando especificamente esse assunto e tentando destrinchar melhor. Então, vejam, isso aqui, a ativação desses neurônios induzindo a alimentação, é totalmente contrário do que a gente vinha discutindo antes. Os neurônios que induzem a alimentação são esses neurônios aqui, o AGRP. Em resumo, a gente tem essa situação. A grelina liberada pelo estômago vazio cai na corrente sanguínea, chega no hipotálamo, induz fome. Colicistocinina, leptina, insulina chegam pela circulação sanguínea até o hipotálamo e induzem saciedade. Estímulos do nervo vago chegam até aqui o núcleo do trato solitário e vão induzir fome. Se o estômago está vazio, fome; se estiver cheio, saciedade. Então, esses são aqui. Os da direita são os sinais de curto prazo, enquanto que os da esquerda são sinais de longo prazo, principalmente a leptina. A gente tem transtornos alimentares, segundo a classificação do DSM-5, então o Manual Estatístico Diagnóstico para Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E dentre esses transtornos a gente tem pica, regurgitação, restritivo evitativo, compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Pica, o nome é esse mesmo, gente, é um transtorno de você comer coisas que não são comida. Terra, areia, que passa a ser um transtorno quando isso gera um problema de saúde. Comer um pouquinho de terra quando é criança, se não for demais, não é um transtorno. Se não te fizer mal, não é um transtorno. Mas se a criança está comendo clipes de papel e isso levar a um risco para o trato gastrointestinal, aí sim a gente classifica como um transtorno. Regurgitação, sim, é bem coisa de ruminante, vaca mesmo. A pessoa come, ela induz um vômitozinho, só que para na boca. E daí ela remastiga e engole. E ela não consegue se controlar, ela não consegue deixar de fazer isso. Passa a ser um transtorno, porque, claro, ficar vindo esse conteúdo do estômago que é superácido vai danificar os esfíncteres, vai danificar o seu esôfago, que não está preparado para lidar com isso, da mesma forma que o estômago está. A gente tem o transtorno restritivo evitativo, quando a pessoa não se alimenta de certos alimentos a ponto de ter um déficit nutricional. Sei lá, falta ferro para a pessoa porque ela não come uma série de alimentos que tem ferro. Normalmente isso aqui é por algum tipo de trauma de infância. Esses três aqui surgem mais em crianças e tendem a desaparecer espontaneamente ou com tratamento psicoterápico. Agora a gente tem os mais complicados: compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Então, não necessariamente bulimia, toda compulsão alimentar vai ser bulimia. A compulsão alimentar, por si só, envolve a pessoa
perdeu o controle sobre a alimentação. Então, ela está comendo, ela muitas vezes deixa de sentir prazer enquanto está comendo, mas ela continua, ela não consegue parar e vem uma sensação de arrependimento muito forte depois, além do efeito todo toxicológico, a pessoa pode vomitar depois com esse excesso de alimentação, assim por diante. Vamos detalhar aqui a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Na anorexia nervosa, a gente tem uma restrição calórica levando a significativa perda de peso, que não é o que acontece na bulimia. Na anorexia, tem um medo intenso de ganhar peso ou comportamento persistente que interfere com o ganho de peso. Há uma perturbação na percepção do próprio peso ou forma do corpo, falta de reconhecimento na seriedade do baixo peso corporal. Tem 2 subtipos, o restritivo e o intoxicação-vômito. O subtipo restritivo é o mais clássico. A pessoa tem, de fato, uma restrição calórica por redução da ingesta. Ela coloca menos comida na boca. E tem um subtipo que come e vomita. Nossa, mas isso me lembra bulimia. É porque na bulimia não tem uma redução significativa de peso. Na bulimia, tem episódios recorrentes de intoxicação alimentar, é o que a gente chama de inglês do binge. Não tem uma tradução exata para esse se entupir de comer, como a gente falaria casualmente. Porque quando a gente fala em intoxicação alimentar, você pode pensar que é o ovo estragado, sabe? É algo mais nesse estilo. Aqui, nesse caso, intoxicação alimentar é comer demais. Então, tem episódios recorrentes de comer demais, sentimento de falta de controle e comportamentos recorrentes inapropriados para prevenir o ganho de peso. Vômitos, laxantes, diuréticos ou excesso de exercício físico. Isso ocorre uma vez por semana, por até 3 meses, por pelo menos 3 meses, e o peso corporal é não abaixo do normal. E é aí que diferencia a anorexia de bulimia. O tratamento vai ser muito parecido. Recomenda-se muito um tratamento psicoterápico para essas pessoas. E sobre esses comportamentos recorrentes e inapropriados, o vômito, ele chama atenção. Tem uma questão do hálito, tem uma questão da gengiva, que vai ser danificada pelo conteúdo ácido, vai ter a questão de o desconforto que a pessoa vai sentir por afetar o esôfago, por afetar os esfíncteres esofágicos, fazendo com que a pessoa venha desenvolver refluxo. Então, o conteúdo do estômago ficar voltando espontaneamente, danificando ainda mais o esôfago e gerando essa sensação de queimação. A pessoa pode migrar para outras estratégias, como o uso de laxantes, que às vezes passa um pouco mais despercebido. O uso de diuréticos para tentar secar ou um excesso de exercício físico. Na anorexia, eu não mencionei essa questão da perturbação da percepção do próprio peso e falta de reconhecimento da seriedade. Muitas vezes pessoas com anorexia, elas escondem quão magras elas estão. E aí, nossa, mas espera aí. Então ela reconhece que está magra. Não para ela. Ela reconhece que as pessoas têm uma crítica, mas ela não reconhece que aquilo é o suficiente para ela. Ou que já passou muito do suficiente, na verdade. Ela realmente tem essa perturbação em reconhecer o quão magra ela está. Então, aí vai um tratamento psicoterápico realmente. A gente tem algumas áreas cerebrais aqui envolvidas com esses transtornos. Então, a gente tem áreas relacionadas a reforço e ansiedade, aqui no caso a amígdala, áreas relacionadas aqui a motivação e recompensa. A amígdala também está envolvida com isso. Não é o papel primário dela, mas a amígdala está envolvida com essa saliência de um estímulo. Normalmente, essa saliência que ela processa é de medo, mas tem para outros aspectos também. Então, áreas de recompensa e motivação, que a gente viu no vídeo anterior. Áreas de controle de hábito, áreas que deixam o comportamento automatizado, como chegar em casa e acender a luz, como quando a gente aprende a amarrar o cadarço do tênis, aprende a andar de bicicleta, a gente faz coisas de maneira automatizada. Talvez a gente agora esteja chegando em casa e lavando a mão imediatamente, pegando um álcool em gel, o que for. Isso vai se tornando memória de hábito. Ela acontece sem a gente pensar. E ela se inicia muitas vezes sem a gente pensar.
a gente tem áreas aqui de controle inibitório que podem estar com a sua função reduzida. Então, ela não consegue controlar um impulso, por exemplo, uma pessoa com compulsão alimentar, a iniciar ou a parar de se alimentar. Então, são alterações que acontecem, tentando explicar mais neurobiologicamente o que acontece com pessoas com aspectos de compulsão alimentar. Bom, era isso por essa aula. Espero que tenham aproveitado. Até mais. Tchau.